Eu queria convidar o pastor Bruno, por favor. Peço apenas que os irmãos agora parem um pouco. Após a mensagem a gente continua, tá certo? Peço que todos se sentem para a gente ouvir a palavra. Peço sempre também que você dê uma checada aí no seu celular, ver se ele está no silencioso, por favor, para a gente ouvir a mensagem. Amém, irmãos? Pai, nós queremos louvar o teu nome pela sua provisão, Senhor. Porque o Senhor tem sido muito fiel para com as nossas vidas, para com esta casa, para com esta obra, para com a vida de cada filho teu. Quero te pedir, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor tem um coração de cada um em tuas mãos. Só o Senhor é poderoso. Eu sou nada, eu não sou ninguém, Senhor, eu não sou nada. Eu sou apenas um servo que o Senhor colocou aqui e eu não sei nem até quando. Porque eu sei que um dia outro virá e eu irei embora. Mas enquanto eu estiver aqui, Pai, debaixo da tua graça eu posso fazer a tua obra. Eu quero só te pedir que os corações daqueles que aqui congregam sejam corações ensinados e ensináveis, obedientes, quebrantados, não corações mentirosos, nem soberbos, nem fingidos, mas corações sadios em ti, corações que te amam e que possam olhar para trás e reconhecer de onde o Senhor os tirou e o que o Senhor tem feito e para onde o Senhor os levará. Obrigado pela vida do teu servo que aqui está, Deus. Lhe dê graça para que ele seja, Senhor, o teu instrumento de transmitir a tua palavra, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Quero pedir ao irmão, pode se juntar aos demais queridos irmãos. Muito obrigado. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Quantos irmãos estão... Muito obrigado. Quantos irmãos estão procurando aí a passagem? Obrigado. Eu quero falar um pouco do meu trabalho. Vocês podem encontrar, pela graça de Deus, eu publiquei alguns livros e pretendo publicar mais, se Deus permitir. E esse material e outros materiais também, vídeos e textos, podem ser encontrados no site da editora Grafia. Depois, não durante o culto, é claro, mas depois você pode dar uma olhada lá, editoragrafia.com, tá bom? Bem, irmãos, 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 18, tá? Minha tradução é um pouquinho diferente dessa daí, muito pouco diferente. Diz assim: Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois, de propósito, ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco,
e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, é claro, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória agora e na eternidade. Amém. Meus queridos, nesses dias que passamos, vimos muitas fogueiras por aí, muita fumaça deve ter entrado nos seus olhos, na sua garganta, como na minha. E algumas dessas fogueiras foram acendidas em homenagem a Pedro, o apóstolo de Cristo. Mas é lamentável constatar que praticamente ninguém desses que acendem fogueira para Pedro ano após ano leu o que Pedro escreveu, ou mesmo conhece a história de Pedro e seu relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro foi chamado, como todos nós sabemos, Lucas relata no capítulo 5 de seu evangelho, que Pedro, junto com outros de sua equipe de pescadores, da sua sociedade, havia passado a noite toda tentando pescar e não conseguiu. Ele era a pessoa certa, um pescador, junto das outras pessoas certas também, outros pescadores, no lugar certo, no mar, na hora certa, à noite, fazendo a coisa certa, mas não tiveram o resultado desejado. Porque Deus queria operar na vida de Pedro, Tiago, João e de outros. Afinal de contas, dos 12 apóstolos, 7 haviam sido pescadores. Um milagre na vida deles. E então Jesus se encontra pregando no início do seu ministério, entra no barco de Pedro e faz aquela pesca maravilhosa que a gente já conhece. Quando Pedro viu aquele milagre, Pedro se ajoelhou no barco mesmo e pediu para Jesus sair de perto dele. Afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Quando a gente se aproxima de Deus, é como a gente se aproximar de um espelho. Cada vez mais que a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê as nossas imperfeições, a nossa culpa, o nosso pecado. A nossa posição diante de Deus é a mesma desde o princípio. Somos pó e para o pó nós vamos voltar. E Pedro, diante da presença de Jesus, o Deus encarnado ali, sentiu vontade de que Jesus se afastasse dele, porque ele sabia como era pecador a partir daquele momento e como Jesus é santo. Mas esse não foi o único episódio em que Pedro teve um relacionamento de profunda comunhão com Deus. O texto bíblico nos fala também do Monte da Transfiguração. Mateus capítulo 17 relata que Pedro viu Jesus conversando com Moisés e com Elias. E Pedro gostou tanto daquilo ali que ele até esqueceu da profissão, que ele era pescador, e pensou em fazer tendas. E disse: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. E vamos ficar aqui. Além disso, ele nem pensou onde ele ia ficar abrigado, de tamanha graça que ele experimentou ali na presença de Deus.
Mas Pedro, quando confiou na sua própria força, disse que jamais negaria o Senhor. E ele disse ainda, mesmo se todo mundo aqui negar, eu não, porque eu sou um crente de primeira qualidade. Quando a gente pensa que a força para servir a Deus está em nós, a gente só faz negar o Senhor. Mas Jesus restaurou Pedro, colocou na liderança da igreja inicialmente, não como papa, é claro que não. Mas Pedro, um homem transformado pelo evangelho, pelo ensino de Jesus, aguardava tão ansiosamente a vinda do Senhor, a segunda vinda, que escreveu essas duas cartas. E no final, nesse capítulo que nós lemos, ele fala exclusivamente da vinda do Senhor, da segunda vinda. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês nesses minutos, agora pela manhã. E o tema que eu propus é esperando, aprendendo e agindo. Então, nessa passagem, irmãos, eu percebo que há lições preciosas sobre a segunda vinda do Senhor que nós precisamos aprender. E esse texto mostra pelo menos 5 dessas lições. A primeira delas está no versículo 3 e no versículo 4, que diz assim: sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Próximo do retorno de Jesus Cristo, haverão os homens zombadores. Se esses homens já faziam isso, já falavam que Jesus não ia voltar, na época do apóstolo Pedro, quando ele escreveu essa carta. E a tendência é que isso aumente cada vez mais, quanto mais se aproxima o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez alguém aqui tenha um vizinho, um parente, ou já ouviu algo do tipo assim: vocês crentes vivem dizendo que Jesus vai voltar. Minha avó já ouvia isso, minha mãe já ouvia isso. Cadê Jesus que não volta? Isso é conversa, Jesus não vai voltar. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Cadê? Você é crente há tantos anos, desde criança, vive dizendo que Jesus vai voltar, e cadê ele? Quanto mais existirem homens zombadores, mais nós teremos a palavra de Deus confirmada nesses versículos aqui, irmãos. E mais próximo está agora a nossa redenção, a glorificação. Aquele dia bendito que nos encontraremos com o Senhor, definitivamente estaremos com Ele, onde não mais pecaremos, onde não mais sofreremos, onde não mais sentiremos necessidade de nada deste mundo. A segunda lição é que os crentes devem confiar em Deus, porque a sua palavra sempre foi poderosa. Vemos isso nos versículos 5 a 7. Veja comigo. Versículo 5. Pois de propósito esses homens ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Ele está falando da criação. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio, mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. O argumento de Pedro aqui é muito simples. Deus formou tudo no princípio, criou o mundo pela sua palavra. Deus também deu a sua palavra que o mundo seria acabado, e assim foi, por meio do dilúvio. Agora também, como nós sabemos que Ele criou todas as coisas e que Ele mandou um dilúvio, uma inundação mundial, devemos confiar que essa terra e esse céu de agora também serão destruídos segundo a sua palavra. É na palavra de Deus que nós devemos confiar. É na palavra de Deus que nós devemos descansar. Porque se tudo o que Deus disse até hoje Ele fez e cumpriu, Ele nunca falhará. Aliás, essa é uma das impossibilidades de Deus. Deus não pode mentir, Ele não pode errar, não pode negar a si mesmo. A sua palavra também não pode falhar. E se Jesus disse que vai voltar para buscar a sua igreja, o seu povo, Ele vai voltar. Os apóstolos esperavam corretamente que Jesus voltasse ainda na sua geração. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse o seguinte:
nem todos morreremos. Ele não disse nem todos morrerão. Ele se inclui. Mas todos seremos transformados. Seremos. Os cristãos de todas as épocas esperaram que Jesus voltasse em sua época. Mas uma geração vai acertar. Talvez seja a nossa. Não há nada que falte se cumprir para que Jesus volte. Não há nada. Só o tempo determinado por Deus, que nós não sabemos quando será. Algumas religiões, como os adventistas e as testemunhas de Jeová, marcaram a data do dia do retorno de Jesus. Só esqueceram de combinar com ele. Os adventistas marcaram, ainda não era chamado de movimento adventista, mas veio a ser depois, a volta de Jesus em 1843. E aí ele disse, não, realmente eu errei por um ano aqui, vai ser ano que vem. E achando pouco, dizendo que Jesus voltaria em 1844, marcaram o dia e o mês. E é claro, Jesus não voltou. Quando Jesus não voltou, eles arrumaram uma nova desculpa. Não, na verdade, esse texto aqui de Daniel não está falando do retorno de Jesus para a terra. Agora significa que Jesus entrou no santuário celestial e se assentou lá. E quem garante? Então os homens mentirosos sempre terão desculpas para dar. Mas a gente sabe que o próprio Jesus disse que desse dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, nem os anjos, mas só o Pai que está no céu. Seja quando for, nós precisamos estar preparados. A terceira lição que vemos nesse texto é que Deus é soberano e só age no tempo certo. O versículo 8 aponta para isso. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isto é, Pedro está fazendo uma citação do Salmo 90, que fala da atemporalidade divina. Deus não tem princípio nem fim de dias, Ele é sempre eterno. A gente faz uma distinção na teologia entre o eterno e o sempre eterno. O eterno é o que não terá fim, mas pode ter tido um começo. Nós, por exemplo, somos eternos. Cristãos e não cristãos são eternos. Os cristãos viverão eternamente com Deus no céu e os incrédulos viverão eternamente sem Deus no inferno. Mas Deus é sempre eterno, uma palavra só. Nem teve princípio, nem terá fim. Então esse Deus que vê todas as coisas no tempo presente, cujo seu nome pessoal é Eu Sou, não é eu era, nem eu serei, é eu sou. Para Ele todas as coisas são no tempo presente. Para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele é soberano, inclusive sobre o tempo. Quando é que Jesus vai voltar? No tempo certo. A primeira vinda do Senhor, Paulo diz lá em Gálatas 4:4, que foi na plenitude dos tempos. E Deus não falha, Deus não erra, Deus não chega atrasado. Quando Jesus chegou lá na aldeia de Betânia, Marta e Maria choraram desesperadas, pensando: o Senhor se atrasou, já faz 4 dias que Lázaro está morto, já está em estado de putrefação, já está fedendo. Mas Jesus não se atrasa, Ele não falha, Ele só chega na hora certa. Ele não se esquece daquela oração que a gente fez e esqueceu. Ele não esquece. Ele responde com sim, com não, mas Ele só faz o que quer. Nosso Deus é soberano. Eu fico vendo e lamentando algumas pessoas exigindo de Deus algumas coisas. A gente precisa se lembrar que a gente é pó. Pó, ninguém. E o Deus é o Deus Todo-Poderoso. A quarta lição que nós vemos nessa passagem sobre a vinda do Senhor, a segunda vinda, é que Jesus ainda não voltou por misericórdia. No verso 9 nós lemos o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa. Ele não está falando de qualquer promessa, Ele está falando da promessa da segunda vinda, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Ora, quem será que acha a promessa da segunda vinda do Senhor demorada? Quem mais está sofrendo naturalmente. O pastor Jean falou sobre a história da igreja e cristãos mortos no Coliseu.
Eu li um livro muito interessante na minha adolescência, chamado Torturados por Amor a Cristo. E eu só li uma vez aquele livro, porque eu não tenho mais estômago para isso. E o livro foi escrito por um pastor romeno que enfrentou o comunismo na Romênia. Ele ficou preso durante 17 anos e ele era o pastor lá na cadeia. Qual foi o seu crime? Pregar o evangelho. Então ele relata que ele era amarrado de cabeça para baixo, amarrado pelos pés. O inverno da Romênia, vocês sabem que é gelado, neva lá. E no inverno romeno, ele despido, era colocado de cabeça para baixo e batiam no rosto dele, nos pés, até ele desmaiar de dor. Quando ele desmaiava, os soldados endemoniados baixavam a cabeça dele para dentro de um tonel com água, até ele recobrar a consciência. Quando ele voltava, erguiam ele de novo e batiam até cansar. E eles celebravam a ceia do Senhor. E um dia os soldados estavam mais endemoniados do que o de costume. E vendo aquela cena, os soldados obrigaram-nos a celebrarem a ceia do Senhor com fezes e urina. Isso é o que o comunismo provocou em 37 países onde foi implementado. Morte, assassinato e perseguição aos cristãos, além da miséria, né? Alguém assim, provavelmente, considera a segunda vinda do Senhor um pouco mais demorada. Mas será que todos nós não deveríamos ansiar mais pelo retorno de Jesus Cristo? Será que nós, irmãos, enquanto igreja, não nos acostumamos demais com esse mundo que jaz no maligno? Será que não estamos pensando em trazer o céu para a terra? Basta uma gripe, basta uma crise de sinusite, basta arrancar a cabeça do dedão numa topada. A gente já geme e quer o céu. A gente não pode se acostumar muito com essa terra. A gente só vai passar aqui alguns anos, mas no céu será a eternidade. Jesus não voltou ainda porque Ele quer que mais pessoas se arrependam. É isso que a gente pode dizer para aquele nosso vizinho que zomba da nossa fé, dizendo: vocês dizem que Jesus vai voltar e cadê? Não é com grosseria que a gente deve responder, mas com misericórdia. Ele não voltou ainda porque Ele está te dando mais um dia de oportunidade para tu se arrependeres. Arrepende-te do teu pecado e te volta para Cristo. Em quinto lugar, Jesus pode voltar a qualquer momento. O versículo 10 diz isso. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. O dia do Senhor aqui é o dia do retorno de Jesus. Como ladrão. Como é que o ladrão vem? A qualquer hora. A qualquer hora vem o ladrão. Jesus vai vir quando a gente não estiver esperando. Por isso que a gente deve estar esperando sempre, né? Um dia Ele volta. Ele vai voltar a qualquer momento. Talvez Jesus volte antes de vocês terminarem esse templo aqui. E aí nós vamos morar no templo celestial. E aí acabou. Acabou o problema. Talvez Ele volte antes desse culto. Quem sabe? Quem pode garantir que não? Essa é a nossa esperança, irmãos. Eu sei que alguns de vocês devem trabalhar em empregos que não são tão agradáveis. O seu emprego não vai durar para sempre, saiba disso. Jesus está te vendo lá. E você vai passar a eternidade com Ele no céu. O sofrimento que a gente passar aqui não vai durar eternamente. Mesmo que o Senhor não te cure e você morra de uma doença incurável, é no céu que vai ser a sua recompensa, não é aqui. Quantos cristãos morreram, apanharam, como o pastor Richard na Romênia, até o fim da vida? Ele não calçou sapato e não abriu uma geladeira. Tamanho foi o trauma na vida dele. Deus não curou do seu trauma, mas ele foi para o céu. E lá ele foi curado completamente. Irmãos, tendo aprendido estas lições sobre a segunda vinda do Senhor, nós precisamos ver que o texto também nos mostra que devemos tomar algumas atitudes e ser
algum tipo um tipo de pessoa diferente. E eu vejo pelo menos 7 questões que nós devemos fazer aqui. A primeira delas é que o texto diz que devemos ser pessoas santas e piedosas. Versículo 11 diz isso. Se todas essas coisas serão assim destruídas, e serão, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade. É assim. A doutrina da segunda vinda do Senhor aponta para uma vida de comunhão mais intensa com Ele. A santidade é algo interessante demais no Novo Testamento. Para ser santo na Igreja Católica, você tem que estar morto, em primeiro lugar, já não é vantagem. Depois tem que ser seguidores, não é vantagem porque alguns estão sendo levados à idolatria. Depois, a pessoa tem que ter milagres comprovados. Quem garante que foi você mesmo, né? Depois que morreu não dá para fazer mais nada. E aí o Papa tem que gostar. Para ser cristão santo, segundo a Bíblia, tem que estar em Cristo. É muito mais simples. A Bíblia chama o cristão de santos por 42 vezes no Novo Testamento. Santos, santos, santos. Detalhe, sempre no plural. Porque o único que é chamado de santo no singular é Deus. Porque para ser santo a gente precisa da comunhão. Não é possível ser santo em casa, sem congregar. Não é. Santo apenas no plural, santos. E o que é uma vida piedosa? É uma vida de disciplina religiosa. Não confunda a religiosa com religiosidade. É uma vida de disciplina, de oração, de meditação, de comunhão, de testemunho. É uma vida com Deus. Segundo tipo de pessoa que nós devemos ser, está no versículo 12. Pessoas que realmente aguardam a volta de Jesus. O versículo 12 diz assim: aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e tudo mais. Nós devemos ter convicção de que Jesus está para voltar diariamente. Diariamente nós devemos pensar nisso. Devemos pensar mais na volta de Jesus do que nas contas que temos para pagar. Devemos pensar mais em Deus do que em qualquer outra coisa. Devemos andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. Eu fico pensando que Enoque devia acordar, talvez, e pensar em Deus. Como será meu dia com Deus hoje? O que será que Deus pensa dessa decisão que eu penso em tomar? Como Deus está vendo aqui os meus negócios, os preços que eu estou colocando nos produtos da minha empresa? A quantidade de crentes sem vergonha nos negócios não é brincadeira, não. É por isso que todo crente é mal visto na sociedade como um todo, quase todo. É por isso que a sociedade, de maneira geral, diz que todo pastor é ladrão, porque tem uns cabas de pé mesmo, e está profetizado na Escritura, e quem tem que fazer a diferença somos nós. Numa nação em que há 30 milhões de evangélicos, basicamente 30 milhões de evangélicos, e um índice de corrupção tão grande instaurada nesse país, alguma coisa está errada. E aí eu vejo alguns crentes dizendo: nós vamos mudar o mundo, mas não lava nem os pratos em casa, deixa tudo para a mãe. Mude a sua conduta em casa primeiro, meu querido. Nós vamos mudar o mundo, mas aí tem um grupo de WhatsApp que a gente participa, pastor, e aí o cabo diz assim: ó, nesse grupo aqui nós só vamos tratar do assunto A e B. Aí todo dia o cabo manda 10 mensagens de C e D. A gente não tem disciplina para grupo de WhatsApp. Vai mudar uma nação, sabe quando? Nunca. Nunca. Disciplina é necessário. Ser cristão, a menor parte do nosso tempo de cristão a gente passa dentro do templo. A não ser os pedreiros que constroem e passam o dia todinho, né? Mas ser cristão é ser sal fora do saleiro, é lá no mundo. Terceiro tipo de pessoa que nós devemos ser: pessoas que aguardam novos céus e nova terra. Versículo 13 diz isso. Nós, porém, segundo sua promessa,
promessa de Deus, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. A justiça não habita no Brasil, infelizmente, mas nos novos céus habitará. No Brasil, nós temos, infelizmente, uma justiça carcomida pelo sistema da corrupção. E a gente critica muito os políticos. Ser político não é pecado, não. Deus é chamado de rei e de senhor. Pecado é roubar e mentir. Deus é quem estabelece reis e quem tira reis. Romanos 13:1 diz que toda autoridade é constituída por Deus. Isso não está dizendo que Deus concorda com que tudo que as autoridades fizerem. Não, de maneira alguma. Mas, irmãos, nós que aguardamos o novo céu e a nova terra nas quais habita a justiça, temos vivido com justiça? Vou dar alguns exemplos muito simples. Você para em fila dupla, é contra a lei. No retiro, na fila do retiro, você fura a fila, é contra a ética. Você que estuda cola na prova, é ilegal e mentira. Quebra vários dos mandamentos de Deus. Você reúne-se na sua casa para fofocar sobre a igreja, saiba que isso é pecado. Se arrependa do seu pecado. Você passa cheque sem fundo, saiba que você vai para o inferno, porque está roubando, está mentindo. Isso é fraude. Nós que aguardamos o novo céu e a nova terra, nas quais habita a justiça, temos vivido com justiça nessa terra? Você bota o lixo no dia que não é do lixo, passar, só para não ficar aquele cheiro mal na sua casa, mas vai ficar na casa do vizinho? Isso é ético? Isso é correto? Um amigo meu que é crente, trabalhou na empresa de um crente. E esse cabra, o empresário, não o empregado, um cara profundamente mentiroso. E ele dizia assim, na empresa dele ele tinha funcionários crentes e descrentes. Eu não minto, ele dizia, eu escorrego em palavras, com o sorriso mais cínico do mundo na cara. Crente. Crente há muitos anos. Frequentador de igreja, salvo, eu duvido. Que Deus o alcance. Habita a justiça na nossa vida. Devemos ser pessoas, em quarto lugar, esforçadas para o encontro perfeito. No versículo 14 nós lemos o seguinte: por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, enquanto a gente espera Jesus voltar, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Irmãos, a vida cristã é feita também por muito esforço. A salvação é toda pela graça e a gente recebe isso pela fé. Não há mérito algum em nós, fé não é obra. A gente confia que Deus fez todo o processo da salvação. Mas a santificação é um ato divino e também é um processo. E é por isso que Pedro também diz: esforçai-vos para seres achados em paz por Ele. Um contemporâneo de Pedro, o apóstolo Paulo, escreveu em Romanos capítulo 7 o seguinte: o bem que eu quero fazer eu não faço, só faço o que não quero. Nenhum de nós consegue se manter sem pecar durante muito tempo. A palavra de Deus ensina que os pecados podem acontecer por palavras, pensamentos, atos ou omissões. A Bíblia utiliza várias palavras para falar a respeito do pecado. Pecado propriamente dito, que é a ideia de errar o alvo. Então, a única pessoa que acertou plenamente a vontade de Deus foi Jesus Cristo. Transgressão, que é a ideia de ir além do que Deus mandou. Desobediência ou rebeldia, que é não ir para onde Deus mandou. A Bíblia também fala em traição. Em Ezequiel nós vemos isso. Judas foi um traidor, o que era pecado, traidor de Jesus. A Bíblia fala da impiedade que vai crescendo, como em Mineu e Fileto, que Paulo fala em 2 Timóteo. A impiedade deles ia crescendo.
E a Bíblia fala da abominação, que é aquele pecado que dá náuseas em Deus e na terra que rejeitou o povo de Canaã. A terra estava para vomitá-los, os cananeus. Quem de nós consegue guardar tudo isso? O apóstolo Tiago, irmão do Senhor, escreveu na sua carta que quem tropeça em um mandamento da lei, tropeçou em toda a lei. Um pecado e nós somos tornados pecadores. Mas um detalhe, a gente já nasce herdando o pecado de Adão. Então, por mais cristãos que sejamos fervorosos, saibamos que João escreveu aqui na página seguinte, na primeira carta de João, que se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso. A gente precisa se esforçar, mortificar a carne, orar, jejuar. Em sexto lugar, aliás, em quinto, devemos ser pessoas privilegiadas. Devemos saber disso, somos pessoas privilegiadas. O versículo 17 diz assim: portanto, amados, sabendo disso de antemão. Irmãos, a gente está aqui falando sobre a segunda vinda de Jesus, mas tem pessoas que nunca ouviram falar que Jesus veio a primeira vez. É onde Cristo ainda não foi anunciado. Ah, você deve estar falando de pessoas nos países muçulmanos. Talvez, mas em janeiro de 2004, eu participei de um projeto missionário da Missão Juvep. E tem um período lá que a gente vai para os sítios. Foi em São João do Rio do Peixe, ali pertinho de Souza, Cajazeiras, talvez tenha alguém daquela região aqui. E um dos sítios, no retorno das equipes missionárias, uma equipe relatou para a gente o seguinte: chegaram lá e perguntaram assim: vocês querem ouvir falar sobre Jesus? E os moradores disseram, não estavam brincando, eu não conheço, ele não mora aqui. Onde foi isso? Na China? Foi na Paraíba. Outra equipe foi perguntada o seguinte: me diga uma coisa, vocês que leem a Bíblia, quem morreu na cruz? O povo de lá perguntou. Foi Jesus ou foi Maria? Que até hoje eu não sei. Por isso que o fundamento de Paulo era pregar o evangelho onde ainda Jesus não foi anunciado. Enquanto pessoas não ouviram falar sobre a primeira vinda, nós estamos aqui ouvindo falar sobre a segunda vinda. E a gente discute se vai ser antes do milênio, antes da tribulação ou não. Mas a gente não se preocupa muitas vezes com quem não ouviu sobre a primeira vez. Saibamos que somos pessoas privilegiadas. Em sexto lugar, devemos ser pessoas firmes na fé. O versículo 17 ainda diz assim: guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Irmãos, homens sem princípios, e havia no primeiro século da igreja, da era cristã, havia no Antigo Testamento, há hoje sempre haverá. Há pastores que dizem que Deus não conhece mais o futuro. Pastores antigos. Já ouviram falar no Ricardo Gondim? Era um pregador eloquentíssimo. Hoje Ricardo Gondim ensina que Jesus não vai mais voltar. Já pensou? Devemos ficar firmes na fé. E em sétimo e último lugar, devemos ser pessoas que crescem na fé. O versículo 18 diz isso. Antes, ou seja, ao invés de dar ouvidos a esses homens, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Como é que a gente cresce na graça e no conhecimento em comunhão com Deus? Só há um método para isso. É estudando a palavra, sendo mais santificado, orando mais, buscando mais a Deus. Só há isso. Não há atalhos. Ah, eu queria tanto conhecer bem a Bíblia, mas eu não quero ler a Bíblia. Lamento. Eu nunca vi alguém que deixa de vir para culto de doutrina e escola bíblica ser um bom conhecedor das Escrituras. Eu nunca conheci. Eu sou crente há 19 anos e nunca vi alguém que não frequenta culto de doutrina e escola bíblica conhecer a palavra de Deus bem. Nunca conheci.
A palavra de Deus diz que devemos crescer. Quando o autor da carta aos Hebreus escreveu aquela carta, ele diz o seguinte: pelo tempo vocês já deviam ser mestres. Meus irmãos, concluindo, nós devemos ansiar a segunda vinda do Senhor. Mas, enquanto esperamos, devemos também aprender e agir, viver a vida cristã, para que Deus seja glorificado na nossa vida. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por esta igreja. Obrigado por esses irmãos que ficaram até essa hora para ouvir a tua palavra, Deus. Pai, nós te pedimos que aquele dia seja apressado, aquele dia do encontro com o Senhor, Deus. Que o Senhor Jesus volte para buscar a tua igreja, Pai, da qual nós fazemos parte, porque estamos esperando isso com ansiedade, esperando, Deus, com o nosso coração em chamas para que Jesus volte. Até